Gente, olha só, Jair Bolsonaro reagiu à matéria da Folha de São Paulo sobre o patrimônio dele, divulgou um vídeo nas redes sociais e publiquei lá na minha fanpage um pouco mais cedo. E naquele jeitinho do Jair Bolsonaro, né? Do pescoço para baixo é tudo canela. Eu acho que esse episódio, a repercussão, como previmos aqui, não foi grande, né? E por causa disso. Você junta pessoas, não é por aí que eles vão pegar o Jair Bolsonaro. Eu acho que se o jornal está querendo atacá-lo, deu preferência a uma pauta fraca. Se os adversários também pretenderem atacar por aí, eu acho errado. Estou analisando politicamente. Claro. Tá? Ele vai acontecer isso aí. Ele responde, não tem resposta do jornal. Não tem a tréplica, não há o que fazer. É o tipo da matéria cuja repercussão é muito pequena. Por isso que ele não precisa ficar irritado. Mas a Folha já publicou aqui, a mídia, tal. A Folha publicou e vai vir uma pancada. A política é exatamente como física. É a lei da ação e reação, né? Você bate e toma outra. Não, mas eu só falo como espectador político. Se você fica irritado assim com essa reportagem, como é que você vai ficar com as outras que virão? Porque eles vão pegar no fígado. O problema, Felipe, sabe como é que são. As redações não controlam, os chefes de redação hoje, os repórteres, não controlam os repórteres. Os repórteres são militantes. Não tem. Não tem chefe. Não tem. Quando eu estava no Estadão, disse aqui, eu tive de botar diretores executivos, alguns deles eleitores do Lula, mas profissionais, para segurar os caras. Eles militam. É duro. Felipe vai se lembrar disso. Teve aí umas 2, 3 vezes em que o Bolsonaro topou dar entrevista para repórteres da Folha, porque eles têm uma queda de braço já tem algum tempo, né? E aí ele disse o seguinte: não dou mais entrevista por escrito, não dou mais entrevista por telefone, tem que vir aqui e eu vou gravar. Então, gravava o repórter e gravava a equipe do Bolsonaro a própria entrevista. Porque daí, sempre, claro, tem aquela coisa da edição, a frase mais azeda aqui ou acolá, e ele pegava a entrevista na íntegra e publicava. Ele justificou nesse vídeo, eu não publiquei aí na íntegra para vocês, porque é mais longo, por que ele não respondeu as 30 e tantas perguntas, ou 50 e tantas perguntas da Folha. Ele falou, não, eu disse para vir aqui, gravar comigo, porque daí eu tenho o material na mão. Porque ele tá mais ou menos tipo gato escaldado, que tá com medo de água fria. E aí, Felipe? Não, e é verdade que há distorção. E ele, como figura pública, e agora ascendendo aí, provavelmente, a primeira posição, se o Lula for considerado inelegível. Inclusive, hoje teve entrevistas aí com especialistas na imprensa dizendo que o Lula não vai ser candidato, que inelegível ele realmente vai ser se for condenado. O Bolsonaro tende a se tornar o alvo prioritário mesmo. Em relação à questão patrimonial, é bom deixar claro o seguinte, em relação aos fatos, coisa que ele também fala nesse vídeo do qual a gente só mostrou um trecho. Tá lá a reportagem da Folha que junta o Bolsonaro com os 3 filhos e soma tudo, dá 13 milhões de reais de patrimônio. As pessoas que leem aquilo, elas têm de fato a impressão de que eles pagaram 13 milhões, de onde eles tiraram 13 milhões. E o Bolsonaro, num outro trecho desse vídeo, também mostra que comprou certos imóveis muitos anos antes e que esses imóveis se valorizaram. Quer dizer, o sujeito também não pode ser culpado de ter feito bons investimentos ou de ter dado simplesmente sorte. No caso da Barra da Tijuca, eu falo aqui como carioca, ele comprou o imóvel lá décadas atrás. A Barra da Tijuca, décadas atrás, o valor dos imóveis realmente era muito menor do que é hoje. A Barra se desenvolveu, se tornou a Miami carioca e hoje os imóveis lá valem muito mais. E ele, de fato, fala que é preciso separar o irmão. Ninguém é culpado pelo que o filho faz, pelo que o irmão faz, a não ser quando você tem alguém com poder para beneficiar um filho por meio dos seus contatos e assim for favorecido, como mostram as investigações no caso do Lula. Você tem aqueles filhos lá que ficaram milionários depois que ele estava no governo, fazendo negócios que muitas vezes atravessavam ali os governos petistas e os interesses das empresas que tinham negócio público. Eu sempre prefiro a reação para esse tipo de distorção ou de ataque que nós jornalistas também sofremos, de blogs sujos,
presos, etc., a reação mais irônica. Agora, o Bolsonaro é essa figura mais intempestiva e tem uma reação mais firme. Ele está, de fato, sendo alvo de reportagens nesse sentido há muito tempo, agora elas estão aumentando, mas é o que Augusto Nunes, o que Augusto Nunes acabou de dizer, no decorrer da campanha, isso vai aumentar e os golpes vão ser da cintura para baixo e o Bolsonaro precisa estar preparado para isso. Agora, é preciso deixar claro, eu defendo aqui e defendi antes da Folha de São Paulo fazer editorial a respeito disso, fiz até esse comentário numa entrevista um mês atrás para a Leda Nagli, que a vida dos candidatos, principalmente as questões públicas que interessam a sociedade, sejam reviradas, vasculhadas. É preciso mostrar para a população quem são esses candidatos, o que eles têm, o que eles obtiveram enquanto estavam no poder. Agora, evidentemente, a gente discorda de certos tons jornalísticos, da falta de pesos, dessas tentativas de misturar as coisas. Isso pode acontecer involuntariamente de vez em quando, mas às vezes acontece voluntariamente mesmo. Lá nos Estados Unidos, o Donald Trump, até hoje, está rebatendo os ataques, que são muito mais ferozes do que esses que estão sendo feitos segundo o Bolsonaro contra ele.